A América Online foi um verdadeiro sucesso nos anos 90 e também nos anos 2000, onde até mesmo chegou a ter usuários brasileiros a utilizarem os serviços da empresa americana, mas os seus serviços eram pagos, em especial lá na gringa, pois tinha chat, tinha e-mail, enfim, tudo que você puder imaginar num lugar só. E cá entre nós aqui, moramos no Brasil, então eu nem preciso ficar te falando quando tem um serviço pago, em especial um serviço digital, a galera quer dar aquele jeitinho para poder usar de grátis, se é que você me entende. E com a AOL não foi diferente, tanto que surgiu a história que iríamos falar hoje, que no caso é do AOL for Free, ou adaptando da forma mais luquitística possível, AOL de grátis. Olha, se você espera que eu fale por minutos sobre a AOL e também sobre as suas ferramentas, eu já fiz um vídeo falando sobre essa empresa, onde eu conto como ela fez sucesso e também como ela ficou praticamente irrelevante nos dias atuais. Então vamos direto aqui para a história, e de toda forma, precisamos voltar para o mês de março de 1997, quando as pessoas que estavam utilizando o American Online Mail acabaram recebendo um aviso da Symantec Corporation, que era dona do Norton Antivírus na época. E nesse aviso tinha algo que era referente a um cavalo de Troia, que se chamava AOL for Free, e também de um site chamado aolforfree.com, e que não era para interagir com essas coisas, pois você iria acabar se ferrando, e que também deveria mandar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis, para alertar sobre esse problema. Até aí, tudo bem, é normal querer avisar todo mundo quando alguma coisa realmente perigosa está solta e poucas pessoas sabem, mesmo se parecer algo óbvio demais, como tal serviço de graça.com. E só para deixar bem claro, pois isso é importante para a história, na época a AOL não cobrava mensalidade, mas ela cobrava $2,95, e não é por dia, é por hora que você utilizava. E sendo bem honesto, eu espero que nenhuma empresa da atualidade queira ser retrô nesse ponto, porque se deixar a gente tá lascado. Ah, e calma que eu vou explicar o que é um cavalo de Troia, então pode ficar tranquilo ou tranquila, claro, me referindo apenas do mundo da computação, já que a palavra cavalo de Troia já é bem forte no imaginário popular, então não vou ficar aqui contando a história. Nos computadores, o malware ou vírus cavalo de Troia funciona da seguinte maneira: o vírus acaba se disfarçando como um programa válido, indo desde programas mais conhecidos como Photoshop, Paint Tool Sai, Premiere, enfim, programas consolidados e que tem confiança das pessoas, ou até mesmo algum joguinho popular. E talvez a maior vítima dos tempos recentes foi o Minecraft, com seus diversos launchers à la One Piece, se é que você me entende. E esse tipo de programa, como eu falei anteriormente, ele se aproveita da confiança do público, pois quando você vai baixar um Mine ou o Photoshop por aí, você não pensa que vai pegar um vírus, você pensa que você vai baixar um jogo ou uma ferramenta para trabalhar, e que é uma ferramenta que todo mundo usa, então que mal teria. E outra coisa também que eu quero deixar bem claro é que esse tipo de situação também acontece com programas menos conhecidos, e pior ainda, aqueles programas que resolvem problemas ultra específicos, que hora ou outra aparece na vida da gente. E tá bom, continuando a explicação aqui, o programa se disfarça como um programa válido, ou seja, pro Windows, ele não tem vírus, é um programa comum, basta você instalar ou abrir que seja, ele não vai ficar clicando com seu Minecraft.exe da vida. Mas, quando você resolve abrir esse programa, pode acontecer muita coisa aleatória ou ao mesmo tempo. Pode dar tela azul, bugs gráficos, como é o caso do vírus MEMS, o verdadeiro malware só ser ativo depois que você desliga o computador e liga ele no outro dia, ou pode agir em uma data específica, e sim, esses casos já aconteceram no passado. Enfim, a única limitação vai ser a criatividade do atacante, ou hacker, como todo mundo conhece. E usando aqui um ditado de vó, esse vírus é conhecido como lobo em pele de cordeiro, e eu não sei como é que eu posso simplificar ainda mais essa explicação. E tá bom, agora que eu expliquei o que é um cavalo de Troia, vamos voltar aqui para a nossa história. Esse alerta do AOL for Free, que foi mandado para os e-mails lá em março de 1997, foi considerado um alarme falso, pelo menos naquele momento ele era falso. E ué, como assim, Luquita? Você ficou enrolando o vídeo pra falar que esse cavalo de Troia é falso? Naquele mês, e aparentemente, ele era falso. E a Symantec estava fazendo o serviço dela, que ela se propunha fazer, que era de alertar se tinha alguma ameaça realmente perigosa ou não. Mas seria completamente inocente da nossa parte achar que só a galera do escritório e meia dúzia de computadores domésticos receberam esse alerta no e-mail. E como estamos tendo o costume de falar neste canal, não existe adulto fofo. Até agora há pouco,
pouco, estávamos falando no ano de 1997, que foi quando os relatos sobre esse tal AOL for Free seriam falsos. Mas tem um usuário que precisamos falar, que no caso é o Happy Hardcore. Tá, mas o que ele fez de tão especial para aparecer nesse vídeo? A resposta é bem simples. Ele foi o cara que realmente criou esse AOL for Free. Então não era falso. Mas o mais engraçado disso tudo é que ele não teve a inspiração para fazer esse cavalo de Troia por conta do aviso, pois ele fez um tempinho antes, em 1995, há 2 anos atrás. E em 1995, o cenário não era muito diferente. As pessoas estavam utilizando os serviços da AOL, que eram pagos e tudo aquilo que eu falei anteriormente, e um jovem que na época tinha 20 anos, chamado de Nicholas Ryan, e se eu acabar encontrando uma foto dele, eu vou colocar aí na sua tela, desenvolveu o AOL for Free. Sim, isso mesmo que você ouviu. Mas inicialmente, só ele iria utilizar isso, para não ter que pagar a taxa por hora, que é sempre importante ressaltar aqui, porque é uma taxa abusiva no meu ponto de vista, até pra época. E eu nem tô surpreso por esse tipo de ferramenta ter existido na época, pois como eu acabei de falar, é uma forma muito abusiva de pagamento. Eu até entendo ter uma mensalidade, porque aí paga quem quer, não é um custo obrigatório, mas pra mim por hora é sacanagem. E a gente sabe bem que se tu usasse pra ver aqueles e-mails, papo de 10, 15 minutinhos, tu tinha que pagar quase 3 dólares por conta de uma hora que você nem usou direito. Mas o nosso querido Nicholas é um cara que tem dificuldade de pôr a linguinha dentro da boca, e ele falava por aí que não pagava o serviço da AOL. E sim, guarde essa informação que ela vai ser importante já já, porque as pessoas queriam saber, uai, eu tô pagando aqui esse negócio e você não? O que você tá fazendo aí, cara? E sabe o que ele fazia? Ele começou a distribuir o AOL for Free, e aí já era uma versão modificada. Mas não existe almoço grátis, muito menos adulto fofo, e é óbvio que isso iria dar ruim mais cedo ou mais tarde, pois uma coisa que vale a pena comentar é que a América Online não era besta não, ela salvava todos os logs de todos os usuários para saber quem enviou tal tipo de arquivo, onde fez login, essas coisas. E por mais que pareça invasão de privacidade, e aqui eu vou colocar algumas aspas nisso, esse tipo de log é facilmente justificável para caso as pessoas cometessem crimes virtuais naquela época, além de facilitarem muito o trabalho da polícia numa eventual investigação, livrariam eles de qualquer tipo de problema. E novamente, pode parecer que eu tô enchendo linguiça, mas isso daí também vai ser importante. E com a AOL for Free circulando por aí, além das várias pessoas infectadas ao longo de 2 anos por tentarem dar um jeitinho de burlar o pagamento abusivo da AOL, também deu ruim pro Nicholas, ou Happy Hardcore, que era o seu nick mais conhecido até então. E para pra pensar um pouquinho, é meio estranho eu acabar de falar isso daqui, quando no comecinho deste bloco eu tinha definido que Happy Hardcore era o nick dele, não acha? Mas para entender isso, precisamos ir 2 anos pro futuro, novamente em 1997, para entender o que diacho rolou com ele. Como um programa que prometia usar os serviços da AOL de forma totalmente gratuita estava circulando por aí dentro dos serviços da América Online, não só cumprindo o que promete, mas também causando mais problemas, como são os casos das máquinas infectadas, é nítido que a América Online iria tomar alguma atitude para que ao menos investigasse o responsável por trás desse tipo de problema, ainda mais quando eles têm a faca e o queijo na mão para fazer esse tipo de coisa. Você lembra que eu falei agora há pouco que eles armazenavam nos logs como o local onde tal conta fez login, as mensagens e tudo mais? Pois é agora que isso vai ser importante, pois durante a investigação, as autoridades identificaram que Nicholas usava várias contas drop. Contas drop, neste contexto, eram contas que eram criadas só para enviar algumas coisas, que nesse caso é o AOL for Free, mas em outros casos também era utilizado para enviar desde jogos e programas piratas, e também em casos mais graves, que nem posso falar aqui, mas é aquele pior tipo de crime que tu possa imaginar. E normalmente, quem tinha esse tipo de prática de criar várias contas drop, utilizava uma tecnologia chamada VPN, que te dá a possibilidade de estar conectado em outro país, mesmo estando na sua casa. E se ficou confuso para você, basta você imaginar que ao contratar um serviço de VPN, que é um serviço legalizado, você tem a possibilidade de, por exemplo, assistir filmes da Netflix que só estão disponíveis nos Estados Unidos. E isso é uma prática bem comum. E também vale lembrar, só para deixar registrado no vídeo, que não é porque a pessoa usa VPN significa que ela é uma criminosa, pois o problema está na pessoa, não na ferramenta, pois também tem gente que não usa VPN e também comete crimes. E agora com a VPN explicada, eu preciso te comentar que o Nicholas não usava esse tipo de tecnologia, pois a polícia acabou identificando que todas as contas drop apontavam para o mesmo endereço de IP,
em outras palavras, para a mesma máquina. E assim ficou muito fácil descobrir onde que o Nicholas estava. E para a polícia americana, que ficou responsável por esse caso, sem dúvida nenhuma, esse foi um dos trabalhos mais fáceis que eles tiveram, já que o cara não fez questão nenhuma de se esconder. E o que piorou a situação pro Nicholas foi quando pegaram o computador dele para fazer a investigação e aquela coisa toda. E a polícia acabou identificando que ao usar o nick de Happy Hardcore, que eu tinha citado anteriormente, Nicholas estava em um grupo de hackers dentro dos serviços da AOL, perguntando ativamente sobre como quebrar os sistemas dessa empresa. E olha, talvez ele fosse um excelente programador ou um cara muito curioso com grande potencial. Mas para equilibrar as coisas, no resto ele não era não tão inteligente assim. De toda forma, ele foi levado a julgamento e pegaria 5 anos de prisão em um presídio federal. Mas por ter confessado que ele era o autor do AOL for Free, ele pegou apenas 2 anos em liberdade condicional. Também precisaria restituir a América Online. Restituir, para quem não sabe, seria pagar pelos prejuízos e ainda por cima cumprir serviço comunitário obrigatório, prestando suporte de informática para as ONGs que eles indicaram. E a gente sabe que independente do lugar, dependendo da pessoa, a justiça é uma verdadeira mamãe. E o mais engraçado disso tudo é que o julgamento dele aconteceu em maio de 1997, apenas 2 meses do tal alerta falso, se você prestou atenção no começo desse vídeo. E agora eu não sei se eles só não queriam ferrar a investigação, já que fazer estardalhaço porque está fazendo uma denúncia mais atrapalha do que ajuda, ou se a AOL simplesmente atualizou seus sistemas ao ponto do AOL for Free se tornar completamente irrelevante para os sistemas deles. Enfim, de qualquer forma, esse caso já foi resolvido, o cara já pagou já a pena dele e tá livre. E pelo menos não se tem mais notícias dele fazendo esse tipo de coisa por aí, pelo menos por enquanto. Mas se a gente acabar encontrando, quem sabe não pode ser mais um conteúdo aqui pro canal. E bom, esse foi o caso do AOL for Free. Mentira que virou verdade quando ninguém tava esperando. E eu gostaria de saber o que você achou desse formato de vídeo, contando histórias que aconteceram na internet antiga. Deixe seu comentário aqui que é de extrema importância. E além disso, caso você possa, escaneie o QR Code vermelho que está no canto superior esquerdo da sua tela e qualquer gorjeta é muito bem-vinda. E também, olha a descrição do vídeo que tem o link do meu servidor do Discord. E entrando lá, você pode interagir comigo e com a minha comunidade. No mais, eu espero que você fique bem, se cuide e nos vemos na próxima!